E o Brasil tem notícia muito quente. No Brasil tem escândalo, muito escandaloso acontecendo, para a gente continuar a falar aqui de Estados Unidos. Vamos deixar Estados Unidos um pouquinho de lado e vamos aqui para a nossa terra. Vamos aqui para o nosso estado de exceção. A exceção de direito, a exceção de democracia, nós ainda somos um estado e, segundo o jornal Folha de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, STF, omitiu dados sobre viagens dos ministros da Corte em pedidos feitos por meio da Lei de Acesso à Informação. O tribunal disse não ter informações sobre eventos internacionais que tiveram a presença dos integrantes do órgão. O STF ainda indicou para uma pesquisa uma página de dados desatualizados sobre despesas com servidores. O site não mostra, por exemplo, as diárias de quase 100 mil reais pagas a um ministro, não, a um segurança do ministro Dias Toffoli, que o acompanhou em viagens a Londres e Madrid. Em resposta, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, contestou o jornal Folha de São Paulo e defendeu os procedimentos adotados. O ministro afirmou que a reportagem contém imprecisão e injustiça. Vou abrir aspas para o Barroso. O STF reitera que não paga passagens internacionais de ministros, salvo as do presidente, quando em viagem institucional. Simplesmente não existem essas despesas para os cofres públicos com os demais ministros. E é por isso que não constam do portal da transparência. Fecho aspas. Professor Suano, se é verdade isso, o que o ministro Luiz Roberto Barroso afirma, a realidade ela é mais grave, porque os ministros eles estariam viajando com dinheiro de patrocinadores de eventos internacionais. E vale lembrar, senhores, que um dos patrocinadores, em especial do último evento que muito se falou, aquele evento lá na Universidade de Lisboa, que foi batizado de Gilmar Palusa, ele teve muitos patrocinadores, a FGV entre eles. E tantos outros eventos, nós vemos a figura de um patrocinador que se chama Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro é dono do Banco Master. O Banco Master, que é aquele banco que pediu 500 milhões de reais à Caixa Econômica Federal e que os analistas técnicos da Caixa Econômica Federal disseram, não empresta, essa operação não presta. E os analistas foram despachados. E o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, vale lembrar, ele também é dono daquela fábrica de insulina, a qual esteve presente na inauguração o presidente Lula. O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ele tem relações de empréstimos, por exemplo, com a Previc. Não sei se vocês sabiam, mas tem. O Daniel Vorcaro, eu não sei se vocês sabiam, ele anda muito hoje em dia com o Joesley Batista em eventos, falando bem dos rumos da economia no Brasil. Então, esse tipo de empresário sempre está nesses eventos do exterior. Sim. Por que é que o STF não joga limpo, então? Diz quem paga, quem pagou, quem recebe, já que nós estamos vendo uma sanha tão grande do STF em ir atrás dos financiadores do 8 de janeiro. Eles vão lá, fazem a apreensão de ônibus, fazem a apreensão de tudo. Queremos saber quem financiou a ida de busão de 10 pessoas, de 10 senhoras para Brasília no 8 de janeiro. Mas ninguém quer saber que quem financiou tantas idas e vindas ao exterior, em classe executiva, primeira classe, hotel 5 estrelas, como é que é? Destruindo mais a sociedade do que essas pessoas provavelmente possam ter destruído de patrimônio público lá na Praça dos Três Poderes. Quando você jogou o problema, ele já está muito claro para nós. Tem vícios de origem e vícios estruturais. O primeiro deles é a pergunta que eu sempre fiz. Por qual razão, com
todo respeito ao doutor Ives Gandra, com todo respeito a todos os juristas que acompanharam a construção daquela Constituição de 88, que é uma das maiores porcarias que foi feita na história do constitucionalismo mundial. Eu concordo. Aquilo é um lixo. Sabe quem concorda muito com você? Concordou, aliás, Roberto Campos, avô do Roberto Campos Neto. Ele tem uma obra escrita, falando, inclusive em artigos da imprensa da época, ele dá todas as razões pela qual essa Constituição seria uma grande cilada. Quem puder ler a obra escrita do Roberto Campos sobre a Constituição vai entender o que o professor está falando. Eu não tenho a pretensão de ombrear com o Roberto Campos. Ele é um dos ícones, não é do pensamento econômico, filosófico brasileiro, é mundial. Mas eu era um garoto, eu tinha 25 anos e eu olhava... E amava os Beatles e os Rolling Stones. Os Beatles eu não gosto, mas os Rolling Stones tudo bem. Mas olha, eu olhava aquela porcaria e dizia, não é possível que as pessoas não estão lendo, isso aqui é um lixo. Veja, onde que estão ali vícios de origem? O primeiro deles, não tem nenhuma razão de ser de um Supremo Tribunal Federal ser uma corte recursal. Essa é a primeira porcaria que foi colocada lá. Uma Suprema Corte, ela tem que ser uma corte constitucional. Recurso acaba no STJ. Vai adiante apenas para verificar se é constitucional ou não. E não para eles estarem vendo mérito, para eles estarem vendo pena, para estarem vendo qualquer coisa. Não cabe a eles. Além disso, colocou-se o que mais? A porcaria do foro por prerrogativa de funções. Colocou ali um sistema de conluio, não é nenhum sistema de pesos e contrapesos. Em síntese, por que eu comecei dizendo isso? Esse vício de origem coloca numa situação em que se essas pessoas não fossem uma corte recursal, jamais você teria a bajulação que tem sobre eles. Porque eles são bajulados exatamente porque cai no colo deles julgamentos de grandes causas. Tudo cai no colo deles. Tudo, absolutamente tudo. Pavinato, nos Estados Unidos, uma Corte Suprema julga lá a média de 100 a 130 processos por ano. Aqui no Brasil chega a 100 mil. Como é que cai 100 mil porcarias no colo de 11 personalidades que estão decidindo desde sobre o problema do quero-quero, que sofreu um acidente numa rua e foi atropelado por a porcaria de um caminhão, até o problema de um impeachment. O quero-quero se apaixonou pelo pica-pau. Não, pois é. Continue. E aí você ouve uma figura como o Barroso vir com a seguinte genialidade: nós vamos colocar inteligência artificial porque vamos fazer um mutirão para resolver as causas que chegam no Supremo Tribunal. Esse cara tá brincando comigo? Ele vai chamar a Erundina para fazer um mutirão. Esse cara tá brincando. Então, quando você para ver, aí você tem uma situação como essa, em que, como você disse, eles estão preocupados em saber quem colocou R$50 de combustível de uma Kombi que levou duas senhoras com uma Bíblia na mão. Mas eles não têm a mínima decência de estar preocupado para dizer o seguinte: não, veja bem, isso aí não é dinheiro público, isso é dinheiro privado. É pior ainda, porque o que eles estão dizendo é que nós estamos vivendo uma corte de Versalhes com um monte de cortesãos e cortesãs fazendo uma orgia lá. Sabe o que é pior, professor? O mesmo Barroso que defendeu... Olha como o mundo gira, e a vagabunda roda. O mesmo Barroso que defendeu a tese do financiamento público de campanha no STF e criou esse monstrengo que nós conhecemos como fundo partidário e fundo eleitoral. Por quê? Porque do jeito que era, com financiamento privado, os políticos estavam à mercê de quem os financiasse. É o presidente que agora está falando que tem financiamento privado para viagem de ministro. Não pode. Não é engraçado? Não é engraçado? Eles não deveriam nem estar dando palestras. Ponto final. Porque eles não têm que estar dando palestras tratando de questões políticas da sociedade brasileira. Ao fazer isso, eles estão antecipando a postura deles e possíveis julgamentos que eles farão no futuro. Você sempre fala, um juiz não pode estar dizendo qual é a conclusão dele antes do caso estar sendo julgado. É o que eles fazem. Quando o cara vai dar uma palestra e diz, derrotamos o Bolsonaro, derrotamos o bolsonarismo, a direita foi pro inferno, combatemos o fascismo, ele está dizendo qual é a essência da alma dele. Não é que ele é antifascista, é que ele não tem vergonha. Só isso. Ele não tem vergonha e não está cumprindo aquilo para o qual ele é pago. Um juiz de Suprema Corte tem que estar verificando qual é a constitucionalidade das coisas que chegam nas mãos dele. O problema é que chega tudo.
Exatamente, exatamente. É um dos elementos do falso federalismo brasileiro, que nos Estados Unidos, uma ação começa numa corte de um Estado, termina na Suprema Corte do Estado, não na Suprema Corte Nacional. Aqui não, aqui tudo vai para Brasília. Ô, Pavinato, isso aqui é muito grave, porque assim, se tem alguma relevância um ministro do Supremo ir para um evento em Lisboa, deveria o Supremo sim pagar. Lisboa, Madrid, Londres, Estados Unidos, Nova York, Martinica, Quinto dos Infernos. Como a vez falou. China. Se fosse relevante, se fosse necessária essa ida, o Supremo deveria pagar sim a passagem, justamente para o setor privado não financiar. A questão é que, primeiro, não é relevante, eles não deveriam ir. Eles estão perdendo tempo indo para esse tipo de evento. Não é relevante, mas é revelante. É muito revelante. Muito, muito. E o grave é, se o setor privado está financiando, no tal portal da transparência do Supremo, deveria estar o nome da empresa, sim, que pagou a passagem. Até porque a gente ficou sabendo que nesse último evento em Lisboa, no mês passado, 12 empresas que têm processos no Supremo Tribunal Federal eram patrocinadores do evento. Com qual interesse? Com qual interesse, Geisiane? Olha, eu acredito que não fazer sejam... o bem sem olhar a quem? Essa aqui é a grande questão. Eu acredito que esses interesses sejam dos melhores. Assim, a gente já não tem mais palavras para falar a respeito do STF, né? Tem tantas que eu não posso falar, meu amor. Esse que é o ponto. Como tem palavra? Palavra é o que não falta. Você tá certo. Pois é, essas daí eu também gostaria de falar, mas eu não posso, em respeito à nossa audiência. Mas veja, é um órgão que a gente já sabe que tem abuso de poder e agora eles simplesmente negam o portal da transparência, né, porque as informações não estão atualizadas. E vale lembrar que a gente está falando aqui de um veículo de comunicação que é a Folha de São Paulo, tá? Não é nem que eles estão negando informações para um veículo de comunicação que tenha uma linha editorial mais alinhada à direita. Não, não. A Folha de São Paulo tem o apelido de Foice de São Paulo para a gente ver o quão militantes eles são. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, primeiro, a Folha de São Paulo tem culpa em tudo que está acontecendo aqui, porque sempre foi uma mídia que se silenciou muito em relação aos abusos de poder. Fico pensando, em termos jurídicos, se isso não se enquadraria também, Pavinato, em algum tipo de abuso de poder vindo do órgão do STF, uma vez que ele tem que ter responsabilidade de transparência com as contas públicas. E eu não consigo entender, e ninguém nunca vai fazer eu entender, o que raios um juiz está fazendo tour mundial, dando palestras, defendendo uma suposta democracia, que a gente sabe que, na verdade, são os juízes desse tribunal que prejudicam a democracia brasileira. Na verdade, é um terminal mesmo, né? Você viu o que é? É um terminal. É o terminal, né? Tá em estado terminal. Então, assim, terminal. O que eles estão fazendo viajando? O Barroso já afirmou que o STF ter esse caráter mais político é um avanço do STF, e isso é mentira, não é um avanço. O quê? Lembra? O bolsonarismo, ele exatamente. O bolsonarismo. E a gente vê, na verdade, que é um grande retrocesso, assim, sem palavras, sem condições. E eu fiquei completamente impressionada. São 100 mil a diária. Do segurança, Do segurança. Hein? Do segurança. E aí eu pergunto, quem é esse segurança? Pois é, Você que é o Van Damme, que era segurança Nossa, do Chuck Dias Norris, é o Toffoli? Rambo que tá fazendo a segurança desse cara. E são essas pessoas que não acreditam. Kevin Costner? O guarda-costas? O guarda-costas. Será que é Kevin Costner? Deve ser. E eles Mas não ele estava tão acreditam. bem em Yellowstone, foi voltar a ser guarda-costa? E eles não acreditam em segurança armada, né? Não acredito que um cara que tá ganhando 100 mil não esteja armado, e eles não acreditam nisso. E só para lembrar aí a frase do ex-ministro do STF, que é agora é nosso ministro da Justiça, Lewandowski, o cidadão comum, a ralé, não tem direito a armamento. Quase A isso, expressão né? para nós é essa gente. Pois é. Nós somos essa gente. Exatamente. É gente humilde que vontade de condenar. Como dizia, não é condenar, bom, é chorar. É uma bonita, né? São fascistinhas com cadeiras na calçada. Vai ficar bom. E sabe o que é interessante? Só mais uma coisa, para fechar. É interessante que eles estão batendo nessa tecla de quem é que está financiando os memes, porque, de acordo com a jornalista da Globo, é uma coisa muito elaborada. É o meme, o problema é o meme. Isso, o problema é o meme, não é quem é que está financiando aí essas viagens de ministro da Justiça do país, da Suprema Corte, tá? Eu não estou falando de uma corte qualquer, não, estou falando da Suprema. Mas o meme é um problema. Pois é.